Olá, tudo bem? Meu nome é William Moraes, eu sou professor das áreas de liderança e gestão de execução da estratégia. É um imenso prazer estar com todos vocês aqui para falar desse assunto chamado CRM do jeito certo, sistemas e processos de CRM. Nosso encontro está dividido basicamente em 5 etapas, ou seja, nós vamos falar sobre conceitos de CRM, vamos dar uma visão geral sobre um software, um caso prático rodando de um software CRM, os 4 perigos da implantação em uma metodologia ou de um sistema de CRM e onde a tecnologia de CRM pode ajudar nos chamados 5 imperativos do CRM. E por fim nós vamos dar uma visão bem rápida na bibliografia básica que deu base a esse material que nós vamos ver aqui. Pois bem, vamos começar então o nosso encontro falando sobre CRM. Muitos pensam que CRM é basicamente sistemas, né? Ou seja, vamos falar sobre CRM, falar simplesmente se eu quero CRM na empresa, nós vamos falar sobre implantar algum tipo de software, implantar algum tipo de sistemas. O que nós vamos ver aqui é que CRM está muito além de ser somente software, de ser somente um conjunto de rotinas ou de sistemas dentro de uma empresa ou dentro de uma equipe. Pois bem, vamos então agora acompanhar através desse mapa mental que a gente vê aí na tela aí de todos, CRM do jeito certo, sistemas e processos de CRM. Pois bem, qual o conceito de CRM? CRM é um conjunto de processos, ou o CRM alinha processos de negócios com estratégias de cliente para criar a lealdade dos clientes e aumentar o lucro no tempo. Esse é um conceito de um autor chamado Fred Reichheld, um dos autores mais famosos na área de lealdade e satisfação de clientes. Faço uma pergunta a todos vocês. Onde nesta definição de CRM vocês veem a palavra tecnologia ou sistemas? Vocês podem notar que nessa definição do Fred Reichheld, as palavras software e tecnologia estão completamente ausentes dessa definição. Então, o primeiro ponto qual é? Quando nós falamos de CRM, é um conjunto de processos que une estratégias de atendimento, de abordagem com clientes, para criar algum tipo de lealdade que gera lucro ao longo do tempo. Pois bem, então, isso que ocorre, geralmente os executivos confundem a promessa de um software de CRM, de uma base tecnológica de CRM, com a dura realidade de criar uma estratégia para conquistar, construir relacionamentos e trabalhar na retenção de clientes. Então, esse é o ponto mais importante. O que nós notamos dentro da minha vivência, quer seja como professor, quer seja como consultor, trabalhando há vários anos, ou há quase 2 décadas com esse assunto chamado gestão de contato ou de relacionamento com os clientes, é muito comum que os executivos confundam ou pensem que CRM é somente software, é somente uma questão de tecnologia. Executivos que executam bem essa metodologia ou esse conjunto de processos de negócio com estratégias de atendimento e de contato com o cliente, trabalham com sucesso que nós chamamos de um triângulo de serviços, ou seja, é um triângulo que tem lá no centro dele o cliente, basicamente apoiado aí em 3 grandes áreas. A estratégia de serviços a tanto clientes atuais quanto clientes potenciais, pessoas que vão executar esse conjunto de processos e vão transformar essa estratégia em prática, em um conjunto de comportamentos para melhor atendimento do cliente, e um conjunto de sistemas, ou seja, nesses 3 grandes pontos, estratégia de serviços, pessoas e sistemas, está o que nós chamamos do triângulo de serviços, ou seja, esse é a base que nós vamos usar para implantar com sucesso alguma estratégia, usando também sistemas que tem a ver com gestão de relacionamento com o cliente, ou também chamado de CRM. Segunda parte da apresentação, nós vamos então ter uma visão geral. Como que funciona um software de CRM? Depois que eu tenho uma estratégia de relacionamento com o cliente implantado, eu tenho algum conjunto de práticas que tem a ver com retenção de clientes, que tem a ver com trazer novos clientes para a organização e como eu vou tratar esses clientes, quer seja que estão chegando até a organização, quer seja que já são atendidos pelos nossos produtos ou serviços, vamos ver como um software de CRM pode nos apoiar nesse sentido. Nós vamos usar como base um CRM na área de vendas, é um software chamado Plan Plus, de uma empresa chamada Franklin Covey Internacional.
nós veremos basicamente quatro grandes áreas de funcionalidade, que são a tela inicial, gerenciamento de contatos, processo de vendas e de oportunidades e visões e possibilidades de relatórios gerenciais a partir deste software. Vamos começando aí pela tela inicial. Qual a ideia da tela inicial? Como ele é um software que tem como base uma estratégia de relacionamento com clientes, venda de produtos e serviços para novos clientes, basicamente esta tela parece muito com algum outro tipo de organizador pessoal, como Outlook ou Notes ou qualquer outro, ou mesmo softwares aí de plataforma web, como Google Agenda ou outros softwares aí, que possibilitam você ter um controle tanto de tarefas quanto da sua agenda. Qual o nosso fim em mente com isso? Não é simplesmente disponibilizar uma agenda para os vendedores ou para as pessoas que vão usar esse processo, mas permite, num plano mais simples, o planejamento diário, o planejamento semanal e integração com ferramentas de e-mail pessoal e ou corporativo, como por exemplo o Outlook, o próprio servidor corporativo de mensagens eletrônicas da empresa ou outros sistemas, por exemplo, que estão em uma nuvem, por exemplo, como iCloud ou outros sistemas como o próprio Google Agenda, como nós citamos alguns minutos atrás. Então, a partir dessa tela inicial, os vendedores, nesse exemplo que nós estamos usando em um processo de vendas, vão fazer todo o seu planejamento, quer seja dentro da empresa, se eu trabalho como vendedor, eu trabalho vendendo por telefone, se eu trabalho visitando clientes, eu faço todo o meu planejamento semanal e diário dentro dessa tela inicial. A segunda grande área de funcionalidade tem a ver não somente com ações, tarefas, mas também com contatos. Nessa tela, nós temos um rápido exemplo de uma organização de contatos. Além dos dados como telefone, como preferência de contato por e-mail ou outros dados pessoais aí de cada um dos nossos contatos nos principais clientes, o que esse software permite dentro dessa estratégia de CRM a frequência de contato, ou seja, quanto, de acordo com a nossa estratégia de contato, de abordagem desses clientes, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer um novo contato com esse cliente, para que eu possa girar a minha carteira de clientes. Por exemplo, se eu tenho uma estratégia de contato com nossos clientes atuais, que são clientes que trabalham com base, por exemplo, já são clientes atuais dessa empresa que nós estamos usando aqui como base para demonstrar esse software. Vamos supor que esses clientes querem ser contactados a cada 45 dias. Esse software permite, além de reter essas informações de contato, permite também que as pessoas possam, os operadores desse software, ou os vendedores nesse exemplo, possam ser lembrados pelo sistema de que a cada 45 dias eles precisam fazer um novo contato com os seus clientes atuais. Pois bem, então com isso nós temos controles do tipo frequência de contato, e-mail preferido, qual o papel de cada um desses contatos no processo de compra, por exemplo, seria um usuário desse serviço ou desse produto, seria um tomador de decisão, seria um aprovador, detalhes de cada visita, quer seja os detalhes como a agenda ou a ata dessa reunião, das reuniões de vendas que nós tivemos com esses principais clientes, ou mesmo mais detalhes como documentos anexados, a informação não estruturada, quer seja páginas web, documentos são planilhas, documentos de texto ou qualquer outro tipo de documento que tenha a ver com esse contato, possibilitando então você ter uma estratégia de não reter essa informação dentro de cada computador, de cada vendedor ou de cada tablet, enfim, nós podemos com isso assegurar que as informações, principalmente não estruturadas, além dos dados de contato, fazem parte dessa estratégia de abordagem desses clientes de acordo com aquilo que os executivos e os gestores dessa empresa definiram como mais importante durante esse processo de venda. Como que vai funcionar essa frequência de contato e quais meios preferidos de contato com esses clientes. Continuando nas funcionalidades desse software aqui, nós passamos para o terceiro ponto, que é como implementar um processo de vendas e gestão de oportunidades dentro desse software que nós usamos aqui como exemplo, que é o Plan Plus. O que esse software permite? Ele permite controlar, fazer uma implantação de um processo completo de venda, por exemplo. Vamos supor que eu tenha um processo onde eu tenho como principais etapas a qualificação de novos clientes, de clientes potenciais, primeiro contato e uma sequência de contato com esses clientes,
Na terceira etapa desse processo de vendas, nós temos a da apresentação de propostas e da apresentações. Fase 4 como uma fase de negociação, fase 5 como uma confirmação de venda e na fase 6 uma definição desse processo, dessa oportunidade de ganho ou perda dessa oportunidade dentro desse cliente. O que o software permite é controle de todas essas etapas com base em gatilhos de tempo. Por exemplo, eu posso determinar que cada uma dessas etapas tenha, além de gatilhos de tempo que permitem dizer, olha, a cada 30 dias nós precisamos passar da fase de qualificação de algum cliente novo para um primeiro contato com esse cliente, ou fazer uma nova proposta ou apresentação. Permite com isso que eu ajude o processo de vendas para que ele fique mais dinâmico e, de novo, ele não fique retido somente aí na cabeça de alguns vendedores que trabalham melhor do que outros vendedores. Ou seja, um software de CRM ajuda para que esse processo seja estruturado e mensurado, visando ter uma eficácia, uma eficiência máxima quando nós falamos em converter novos clientes em oportunidades e fechamento dessas oportunidades e mais receita para esta empresa que usa esse software de CRM. Pois bem, então isso permite, por exemplo, o acompanhamento de oportunidades por fase de cada processo, nesse exemplo desse processo fictício que nós criamos aqui com 6 etapas, que vão desde a qualificação até o ganho ou fechamento ou não dessa oportunidade. Pois bem, o que nós podemos, a partir desse processo que foi implantado neste sistema de CRM, a partir dessa metodologia de abordagem de clientes, de contatos e de planejamento pessoal de cada um dos integrantes dessa equipe de vendas. Nós podemos ter várias visões desses dados e das informações, quer seja elas dentro da base de dados, quer seja ela como informações referenciais ou informações não estruturadas, nós podemos obter várias visões e várias pesquisas em vários níveis de abstração dentro desse sistema, como por exemplo alguns pontos aqui que nós vemos onde é possível, por exemplo, ver o número de clientes por vendedor, por exemplo, qual o tamanho dessa carteira de clientes para cada um dos integrantes dessa equipe de vendas. Um outro relatório muito comum permite um cruzamento de número de oportunidades e de receita potencial por fase. Por exemplo, naquele processo que nós vimos alguns minutos atrás, com 6 etapas, nós temos aí desde a qualificação, contato, proposta, apresentação. Em cada uma dessas etapas nós temos aí a receita potencial que nós temos dentro desse conceito, especificamente em um processo de vendas também chamado de pipeline, ou de funil de vendas, onde eu tenho um número de receita potencial por fase de venda. À medida que eu vou trabalhando nesses contatos e fazendo a qualificação dessas oportunidades, essas receitas passam a ter uma taxa de conversão maior. Consequentemente, eu consigo fazer esse acompanhamento vendedor, por produto, por território de vendas, por região geográfica, enfim, isso permite um cruzamento, por exemplo, aqui de total de receita por cada uma das 6 fases daquele processo de vendas. Uma outra análise é o que nós chamamos taxa de conversão, por exemplo. Qual a taxa de conversão de oportunidades, de total de oportunidades criadas versus total de oportunidades fechadas? Isso permite, por exemplo, nesta equipe que está usando esse software, nós temos lá 4 vendedores, os vendedores A, B, C e D. Nós percebemos que a taxa de conversão, ou seja, de ganho versus qualificação, nós temos aí uma observação importante que para os vendedores A e B, nós temos aí de cada 100 oportunidades que entram no seu pipeline ou entram nesse processo de vendas, 31 a 32 oportunidades são convertidas em fechamento de negócio. Para o vendedor B, nós temos uma taxa de conversão aí de 29%, já para o vendedor C nós temos aí 13%. Você percebe que esse software o principal fim em mente desse software qual é? Não dar respostas logo de cara, mas principalmente para o gestor, quer seja para o líder dessa equipe de vendas, quer seja para os vendedores que trabalham nos seus territórios com seus produtos, permite que eles façam perguntas e criem perguntas para fazer uma investigação mais detalhada. Por exemplo, por que o vendedor C tem uma taxa de conversão de 13%, comparando com a média que nós temos aí com os vendedores A, B e C, que tem uma taxa média de conversão acima de 30%. Então, permite fazer uma análise mais detalhada, por exemplo, do que nós chamamos de taxa de conversão,
que pode ser aplicado para todas aquelas fases, aquelas 6 fases que nós mostramos para aquele processo que nós usamos como base, que eu posso fazer uma análise de taxa de conversão de novos clientes para primeiros contatos, de primeiros contatos para apresentação de propostas e assim por diante. Eu posso fazer toda essa análise e fazer esse cruzamento de informações por vendedores, produtos, por área geográfica, por segmento de mercado e assim por diante. Um outro tipo de visão gerencial é o que nós chamamos muito útil na área de vendas e uma das funções mais utilizadas nas empresas, tanto no Brasil quanto no mundo, quando usam algum tipo de base tecnológica para uma estratégia de CRM, é o que nós chamamos de previsão de fechamento de resultados, o que muitos também chamam de forecast, ou seja, vem do inglês de previsão, ou seja, quanto nós teremos com base nesse processo de vendas, qual será a nossa previsão de fechamento. Então vocês percebem que nesse gráfico que nós temos aí como exemplo, nós temos a linha azul que demonstra aqui para todos nós qual o nosso budget, ou seja, qual o nosso orçamento para esse período, por exemplo, para esse período aqui, para este ano, ou seja, quanto que nós tínhamos mês a mês o orçamento, a meta mínima de alcance, e a linha vermelha o que nós temos é o quanto foi realizado em cada mês. Vocês percebem que com isso, essas áreas de janeiro até julho estão dizendo aqui para a gente quanto que foi realizado. E esta área que vocês têm aqui destacada em outra cor aqui, é a área criada por esse software, ou seja, que permite uma previsão com base no comportamento desse processo nos últimos meses ou anos, fazer uma estimativa de quanto que nós teremos de fechamento para os próximos meses de agosto, setembro e outubro deste ano para esse exemplo. Ou seja, isso é o que nós chamamos de forecast. Qual a estimativa de resultados em termos de receita, de orçamento ou qualquer outro tipo de métrica que nós tenhamos nesse processo. Outro tipo de visão que nós temos a partir desse software de CRM, por exemplo, é como está a atividade da minha carteira em termos de clientes ativos ou inativos, tanto em termos de contatos como em termos de oportunidades. Aí, de novo, um cruzamento de informações. Quantos clientes tiveram contato nos últimos 90 dias ou quantos não tiveram contato? Isso permite a gente trabalhar uma estratégia de, por exemplo, cobertura da carteira desse vendedor ou quer seja ele trabalhe com visitas em campo, quer seja ele trabalhe com uma estratégia de contatos por telefone, permite que tanto o gestor como esse próprio vendedor ou esse próprio colaborador da área comercial vejam onde estão suas oportunidades para novos contatos ou também novas oportunidades. Eu posso ter clientes que têm algum tipo de contato, mas não tem nenhum tipo de oportunidade criada para ele, algum tipo de oportunidade ativa. Então, isso permite que os vendedores e os gestores, em qualquer nível da organização, eu posso ter um retrato de vários níveis, desde cada cliente, até chegar em um nível maior, quando eu olho, por exemplo, todo o país ou uma região, como estão os meus clientes ativos e inativos, em termos de contatos e em termos de oportunidades. E como, não a última visão, mas o que nós temos aí também como outra possibilidade é como está a eficácia de cobertura do meu território de vendas. Ou seja, eu como vendedor, como estou trabalhando em termos de cobertura desse território. Quanto que eu estou cobrindo de maneira eficaz os meus clientes em termos de oportunidades e um cruzamento de todas essas informações que nós tivemos aqui em termos de cobertura por produtos, cobertura por área geográfica, cobertura de contatos, e nós podemos então aí usar essa facilidade de trabalhar com uma base de dados, e geralmente os sistemas de CRM permitem uma integração com outros sistemas de BI ou que permitem você puxar essas informações e trabalhar essas informações, quer seja em um BI, uma estrutura ou um software de business intelligence, quer seja em uma plataforma customizada ou até mesmo uma planilha do Excel, uma base local, uma base de dados local como Access ou qualquer outro tipo de base de dados, para que eu possa trabalhar e fazer uma interface até com outros sistemas, né? Por exemplo, com sistemas de gestão integrada como ERP da empresa ou algo assim. Pois bem, então, com isso, nós vamos falar agora, tendo essas principais aplicações ou principais funcionalidades de um software, de uma base tecnológica de CRM, quais são as principais áreas da aplicação de uma solução tecnológica de CRM na empresa. Primeira área, como nós vimos, é a área de vendas, é uma das áreas mais comuns, mas não é a única. Nós temos outras áreas onde há uma aplicação potencial com diversos benefícios para a organização.
todas as áreas que têm algum tipo de contato ou atendimento com o cliente, quer seja por telefone, quer seja presencialmente. Em alguns casos, nós temos algumas experiências de hotéis que usam, por exemplo, as arrumadeiras como pessoas que colocam as preferências dos seus hóspedes dentro desse sistema de CRM. Por exemplo, se eu sou um hóspede que tem uma preferência, eu gosto muito de um determinado tipo de vinho e gosto de uma determinada marca de charuto. Quando eu chego ao meu quarto e a minha arrumadeira faz a arrumação desse quarto, ela identifica essas preferências, coloca dentro desse sistema CRM, possibilita que, a partir desse instante, qualquer hotel desta rede ao qual eu estiver visitando ou me hospedar, eu posso ter contato com essa mesma preferência e ter uma surpresa muito agradável, que é a cada hotel eu tenho o mesmo charuto e o mesmo tipo, mesma marca de vinho, graças a esse contato ou esse processo de captar as preferências de cada hóspede ou de cada cliente e consolidar tudo isso dentro de uma estratégia que usa como base tecnológica esse software para aumentar ou melhorar a experiência desse hóspede ou desse cliente com essa rede de hotéis, por exemplo. Outra área de grande potencial para a aplicação de uma estratégia, de um software, de uma base tecnológica de CRM, são as áreas de finanças, tanto a área de cobrança quanto a área de faturamento. Várias empresas têm uma experiência do tipo, eu tenho uma boa estratégia, um processo bem alinhado para vendas, quer seja para atendimento ao cliente, mas quando chega nas áreas de suporte ao cliente, para faturamento, para emissão de faturas, para cobrança que envolvem áreas financeiras, existe aí uma oportunidade também para que eu possa ter processos, uma estratégia e uma base tecnológica para dar apoio a esses profissionais da área de finanças que têm contato com os seus principais clientes, quer seja por telefone ou quer seja presencialmente. Uma outra área também de grande potencial é a área de assistência técnica ao cliente, quer seja áreas de manutenção de campo, quer seja áreas que dão suporte através de telefone ou através de chat, e demais áreas que fazem parte da estratégia de clientes da empresa. Alguns dados para que nós possamos pensar o quanto é importante ter uma estratégia, uma base tecnológica que dá apoio a essa estratégia de relacionamento com clientes. Primeiro ponto, 56%, dentro de uma pesquisa feita com mais de 200 de clientes ou de clientes potenciais de uma solução de CRM no Brasil, na América Latina e no mundo. 56% desses clientes dizem que tem que explicar repetidamente o problema ou assunto em vários contatos telefônicos, ou seja, esse é um processo que gera desgaste porque falta não só tecnologia, mas falta principalmente uma política e um processo alinhado para que eu possa captar os principais dados de contato, quer seja algum tipo de requerimento, quer seja algum tipo de problema, para que o cliente não precise explicar repetidamente quais são os seus principais problemas ou principais requerimentos com essa empresa. 57% dos clientes pesquisados dizem que tem que sair da internet para ir para o telefone para resolver os seus problemas, para finalizar algum tipo de pedido ou para fazer algum tipo de interação complementar. Isso mostra o quê? A internet ainda não é um canal bem estruturado que talvez não faça parte de maneira alinhada de uma estratégia de um conjunto de processos e de uma estratégia para atender bem o cliente. 59% dos clientes pesquisados gastam esforços de moderados a altos para resolver algum tipo de assunto, ou seja, mais da metade dos clientes que têm algum tipo de interação com a organização, quer seja via telefone, quer seja presencial ou mesmo via internet, tem que usar muito esforço para resolver, quer seja uma solução de algum problema, quer seja a compra de algum produto ou a prestação de algum tipo de serviço. 59% dos clientes dizem que são constantemente transferidos de uma pessoa para outra. Como uma tecnologia junto a uma estratégia de CRM poderia ajudar aqui? Por exemplo, para que eu tivesse, de acordo com o número que é identificado dentro da central telefônica, esse próprio software já pode, de acordo com esse número, fazer uma segmentação para qual grupo de atendentes esse cliente será direcionado, quer seja, por exemplo, se eu sou uma instituição financeira, se eu sou algum cliente final, algum cliente de varejo, eu passo para um atendimento que tem esse fim, um conjunto de profissionais que atendem esses clientes por telefone. Se eu for uma pessoa jurídica, eu posso ser direcionado automaticamente
para uma equipe de profissionais que tem como especialidade o atendimento a pessoas jurídicas e assim por diante. Eu posso, então, com isso, unir essa estratégia a uma tecnologia que possa ajudar na implantação dessa estratégia. E por último, mas não menos importante, 62% dizem que tem contatos repetidos com a empresa para resolver o mesmo assunto. Eu tenho que explicar várias vezes, ou seja, uma grande consolidação dos dados que nós vimos até agora mostra que as pessoas têm que fazer diversos contatos, têm um esforço moderado a alto, quer seja para comprar algum tipo de produto ou serviço, quer seja para resolver algum problema dentro da organização. Isso traz o quê? Várias oportunidades que nós temos praticamente em todas as áreas da organização, não somente as áreas de vendas, aquelas áreas que têm algum tipo de atendimento ao cliente externo, mas áreas que também têm atendimento a clientes internos. Isso pode ajudar com que uma estratégia, processos e uma base tecnológica de CRM ajudem a implantar ou traduzir essa estratégia ou esses processos em um conjunto de ferramentas tecnológicas para ajudar as pessoas a ter novos comportamentos e atender melhor os seus clientes. Os 4 perigos de uma implantação do CRM. Pois bem, muitos podem pensar, ótimo, então eu tenho uma ideia clara de como que pode funcionar, onde eu posso aplicar uma ou mais áreas, onde eu posso aplicar uma base tecnológica de CRM. Quais são os 4 principais perigos dessa implantação? Primeiro ponto, o ponto mais comum, fazer uma implantação de um CRM sem criar uma estratégia de clientes. Pensar que somente a tecnologia vai ser suficiente para que eu possa atender melhor clientes. Por exemplo, é desejável, por exemplo, que eu faça uma segmentação de clientes antes de usar a base tecnológica, antes de implantar um sistema de CRM, fazer uma segmentação de clientes dos mais rentáveis para o menos rentável. E eu vou aplicar essa base tecnológica, esses novos processos, por exemplo, somente para aqueles clientes que são mais rentáveis. Os clientes menos rentáveis, eu não necessariamente uso esse conjunto de processos ou tecnologia do CRM. Com base nisso, antes de sair investindo, fazer uma decisão onde investir em relacionamentos rentáveis, fazer um gerenciamento de custos para melhorar margens ou sair de clientes não rentáveis. Eu posso usar essa base tecnológica de CRM para que eu faça essa análise da minha carteira e ver quais são os meus clientes mais rentáveis, menos rentáveis, quais são aqueles clientes rentáveis que não têm oportunidades, onde eu posso ter uma estratégia de o que nós chamamos de venda cruzada, ou seja, de cross-selling, vender mais para esses clientes, ou seja, eu posso com isso tomar uma decisão antes de fazer essa aplicação da tecnologia. E uma pergunta que ajuda muito para que nós não tropecemos nesse primeiro ponto, nesse primeiro percalço aí na implantação. Quanto tempo e dinheiro nós podemos alocar para uma iniciativa de CRM? Como nós podemos construir relacionamentos agora, vejam que interessante, sem gastar em tecnologia? Alguns exemplos de empresas que usam uma estratégia sem necessariamente uma tecnologia que use base de dados ou mesmo TI. Uma estratégia qual é? Por exemplo, assegurar que os principais clientes que são atendidos por um determinado canal, eles recebem periodicamente, a cada 3 meses, uma nota de agradecimento do gestor maior dessa organização, falando sobre a oportunidade, sobre quanto é importante que esses clientes façam parte dos clientes ativos dessa organização. Você percebe que essa é uma estratégia de CRM que não necessariamente tem a ver com tecnologia, ou tem a ver com uma tecnologia que é papel, não necessariamente tecnologia ou informática ou tecnologia da informação. O segundo problema que pode haver na implantação de uma solução de CRM é rodar um CRM antes de mudar a organização para aderir a essa estratégia. Muitos clientes pensam, pois bem, então vamos criar uma estratégia, mas eu não ajusto a organização para que ela possa aderir a esse plano, a essa estratégia. Ou seja, antes de fazer uma implantação, é fundamental fazer uma adaptação de todos os processos e sistemas, como, por exemplo, descrições de cargo, medições de desempenho, sistemas de compensação, para que esses processos sejam aderentes a essa nova estratégia. Uma das frases de um autor chamado Stephen Covey fala muito sobre essa questão que ilustra bem qual é esse
principal problema quando nós falamos de não ajustar processos a essa nova estratégia de atendimento ou de relacionamento com clientes. Segundo o Dr. Stephen Covey, que é autor de um best-seller chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é possível jogar tênis em um campo de golfe? Lógico que isso não é possível, e esse é justamente o ponto que traz esse segundo problema na implantação. É impossível jogar tênis dentro de um campo de golfe, assim como é impossível você ter uma estratégia e um conjunto de processos, uma base tecnológica de CRM, sem que você tenha um ajuste nas estruturas de compensação, nas descrições de cargo e salários e assim por diante, ou seja, para que tudo esteja convergindo nessa estratégia, processos e então sistemas para melhor atendimento a esses clientes. O terceiro ponto, que pode ser um grande tropeço em termos de implantação, é assumir por si só que mais tecnologia de CRM é melhor. Algumas empresas, como nós falamos aqui, aquele exemplo da nota escrita a cada 3 meses pelo gestor mais alto mais importante dessa empresa, algumas empresas alcançam seus objetivos de CRM com uma abordagem sem muita tecnologia. Então, eles vão para soluções que envolvem mais tecnologia. Pois bem, então, depois que essa nota, essa prática de CRM, de fazer uma nota de boas-vindas ou de agradecimento para clientes que são fiéis à marca, depois que eu tenho isso como uma prática consolidada, o que eu posso fazer para estender essa prática para mais pessoas? A minha organização está crescendo. Então, então eu posso usar a tecnologia para viabilizar o crescimento dessa prática ou desse processo, por exemplo, com mensagens personalizadas, por e-mail ou mensagens que são enviadas via correio físico, mas são geradas automaticamente via computador. E por último, o último principal obstáculo aí na implantação, um dos principais problemas é buscar e nunca assediar clientes. Ou seja, a grande pergunta é, ok, eu tenho agora um novo método, uma metodologia, um conjunto de práticas e de processos para abordar clientes. Quanto realmente esses clientes querem algum tipo de relacionamento com você? Esse quarto ponto vem ao encontro de práticas de várias empresas que implantam CRM para tudo e para todos. Alguns clientes são tão contactados que eles chegam a se posicionar de maneira muito clara, dizendo: eu não quero mais contato da sua empresa. Ou seja, se o seu sistema aponta que você deve fazer algum tipo de contato comigo, agradeço, mas eu não quero ter mais nenhum tipo de relacionamento com sua empresa. Você percebe então que é importante que nem tudo para todos. É importante nós ajustarmos processos e estratégia de uma iniciativa de CRM com quais os resultados esperados em termos de margem, em termos de caixa, em termos de crescimento, em termos de velocidade e em termos de clientes. Ou seja, qual desses 5 blocos eu vou abordar e como eu vou fazer essa abordagem. Ou seja, tudo começa através de um rascunho, para que então, em alguns casos, eu use uma tecnologia da informação para dar base para esses processos e para essa estratégia ou não. De novo, o mais importante é qual o foco, qual especificamente da minha base de milhares de clientes, quais são aqueles clientes que vão trazer mais receita, mais lucro, têm mais oportunidades em termos de crescimento, em termos de traduzir essa nova estratégia de abordagem de relacionamento com esses clientes em resultados tangíveis para a organização. Pois bem, com esse fim em mente, com esses 4 principais problemas, ou os 4 perigos da implantação de um sistema de CRM, nós passamos para o último ponto do nosso encontro. Onde a tecnologia de CRM pode ajudar nos chamados 5 imperativos de uma iniciativa de CRM? Pois bem, o primeiro ponto onde uma iniciativa e um conjunto de processos e tecnologia de CRM podem ajudar é na aquisição de novos clientes. Por exemplo, fazer uma análise de receita dos clientes atuais e dados de custo de atendimento desses clientes para ver onde existem oportunidades de alto valor hoje e alto valor no futuro, né, com foco dos esforços, por exemplo, de marketing direto. Não é mais eficaz se eu tenho algum tipo de abordagem que manda tudo para todos. Se eu tenho, por exemplo, alguns clientes que usam como meio preferido as redes sociais de contato para fazer algum tipo de contato com nossa empresa, com o nosso produto,
eu posso usar o nosso sistema de CRM para implantar essa estratégia de como eu vou atender a esses clientes dentro de uma rede social. Outra possibilidade é melhorar o que nós chamamos de proposta de valor aos nossos clientes. Eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa de dados e comportamento de produtos e serviços de clientes que já compram conosco, que já estão na nossa base de dados há alguns meses ou até anos. E com base nisso, fazer, por exemplo, novos canais de distribuição para esses clientes, ou mesmo desenvolvimento de novos modelos de preço. Alguns clientes buscam o autosserviço, então esses clientes têm um modelo, têm um canal de atendimento via internet ou via autosserviço. Outros clientes estão dispostos a pagar mais, por exemplo, para que eles sejam atendidos presencialmente ou mesmo por telefone. Então, com base nesse comportamento de compra e de potenciais oportunidades, usando uma base tecnológica de CRM, de uma estratégia, de um conjunto de processos de CRM, nós podemos tomar esse tipo de decisão, por exemplo. E construção de comunidades, ou seja, quando nós falamos, além das estratégias de redes sociais, mas também comunidades de clientes que querem trocar informações entre outros, com outros clientes da mesma marca e do mesmo produto, para que eles possam tirar dúvidas, compartilhar boas práticas, compartilhar achados, ou seja, de como esse produto dessa empresa está ajudando, sem que a empresa interfira nesse processo de comunicação, de relacionamento de cliente para outros clientes, ou seja, na criação de comunidades e construção dessas comunidades. Outra área onde nós temos uma oportunidade para aplicação desse conjunto de processos e de uma base tecnológica de CRM está em institucionalizar os melhores processos. Tornar, por exemplo, as nossas transações de compra e venda mais velozes, ou seja, ou ainda prover mais e melhor informação para as equipes de linha de frente, quer sejam eles técnicos de manutenção, quer sejam eles vendedores ou qualquer outro tipo de técnico ou de profissional que trabalha no campo atendendo os nossos clientes. Fazer um gerenciamento de logística e de cadeia de fornecimento com mais eficiência, ou seja, onde existem oportunidades para que eu possa atender melhor, com mais margens ou com um melhor nível de serviço alguns clientes que trabalham com produtos físicos, ou seja, eu posso unir os dados de CRM, de comportamento de compra desses clientes, isso possibilita que nós possamos fazer uma estruturação melhor de nossa malha viária ou, por exemplo, quais vão ser os modais que eu vou usar para distribuir produtos, se eu vou usar um modal aéreo ou marítimo ou mesmo terrestre para atender esses clientes com base no seu comportamento de compra que nós temos aí ao longo do tempo. E por último, fazer o que nós chamamos de canalizar o comércio colaborativo, ou seja, fazer com que pessoas atuem usando esses processos que já funcionam com alguns clientes, possibilitar para que outros clientes usem também esse processo de colaboração para trocar informações e comprar melhor e usar melhor esses produtos e esses serviços. E por último, mas não menos importante, ou melhor, o nosso penúltimo ponto aí, a motivação de colaboradores, ou fazer um alinhamento de incentivos e métricas com base em comportamentos de uma nova tecnologia ou de uma nova estratégia de atendimento ou de relacionamento com os nossos clientes. E fazer a implantação de sistemas de gestão de conhecimento para que eu possa trabalhar com informações não estruturadas em qualquer meio, quer seja papel, quer seja meio digital, para que eu possa motivar colaboradores para mudar os seus comportamentos e recompensá-los através de bônus, através de participação nos resultados, que são avaliados com base nos dados do CRM. E por último, aprender como eu posso reter clientes, ou seja, fazer tanto uma monitoria de problemas e retenção de clientes, porque nossos clientes estão deixando nossa organização, ou monitorar também, ou fazer uma monitoria clara de níveis de satisfação dos clientes, ou seja, uma base tecnológica, um sistema de CRM permite que essa monitoria, tanto dos níveis de satisfação quanto dos problemas e retenção de clientes, permitam uma análise que serve como base para decisões dentro da organização. Por exemplo, um determinado segmento de mercado onde eu tenho muitos problemas e um altíssimo custo para atender esse mercado e eu não tenho retorno
com base em lucro desse mercado, eu posso ter uma nova estratégia, já que os níveis de retenção e de satisfação desses clientes é muito baixo. Eu posso, por exemplo, ajudar no desenvolvimento desta região ou desse conjunto de clientes através de um outro canal de venda ou de uma distribuição, uma terceirização desses serviços que nós estamos fazendo nesse momento dentro da própria organização, usar esses dados do CRM como base para essa decisão em termos de mais eficácia no atendimento desses clientes. Pois bem, então com isso nós vimos aí os principais pontos que dão o que fazer, o que não fazer. Um exemplo de um software que é o Plan Plus da Franklin Covey Internacional, usado como base para essa apresentação. E aí vocês têm alguns dos principais autores na área de CRM e lealdade de clientes, destacando alguns dos autores que nós temos aí, o Fred Heichelt, que é um dos principais autores, passando aí também por um outro autor muito famoso chamado Carl Albrecht, que fala sobre melhores práticas no atendimento ao cliente. Um artigo muito interessante, ainda não disponível em português, mas chamado, numa tradução livre, Pare de tentar encantar os seus clientes, faça o básico. E esse básico tem a ver com tecnologias e processos e estratégias de CRM que podem ajudar a traduzir essa estratégia ou essas práticas em mais receita, mais margem, melhor uso do tempo, para que eu possa ter um novo e melhor meio de relacionamento com os meus clientes. Com isso, então, nós finalizamos essa visão rápida sobre CRM do jeito certo, sistemas e processos de CRM. Muito obrigado a todos, eu sou o professor William Moraes, fico à disposição, vocês têm aí os meus principais dados de contato, vai ser um imenso prazer tirar mais dúvidas ou passar qualquer outro tipo de informação para que vocês possam ter mais informações e mais referências acerca do CRM, estratégias, processos e bases tecnológicas aplicadas do jeito certo. Muito obrigado!